Fala galera, bom dia. Estou aqui na minha sala de estudo e o meu propósito hoje é começar esse discipulado com você, falar um pouquinho do início. Vamos falar da Bíblia hoje, amém? Mas primeiro a gente vai orar. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse dia. Meu Deus, quero te louvar, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, porque o Senhor nos elegeu, Pai, e nos deu a graça redentora através de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Toma agora esse estudo em tuas mãos e fala conosco. Nos dirige através do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu queria falar para vocês sobre a Bíblia. A Bíblia, existem várias Bíblias, vários tipos de Bíblia, e talvez você tenha muitas dúvidas sobre isso. Qual Bíblia? Que tipo de Bíblia eu preciso ter? Qual é a Bíblia certa? O que a Bíblia fala? Então a gente vai estudar por parte. Essa primeira aula a gente vai começar falando que existe a nossa Bíblia, a Bíblia que a gente estuda, e existem outras Bíblias. Que outras Bíblias são essas? Por exemplo, eu tenho duas Bíblias aqui. Uma Bíblia utilizada pelos Testemunhas de Jeová e aqui uma Bíblia utilizada pelos católicos romanos. Quais são as diferenças? Nós vamos estudar sobre isso. A gente vou estar passando para vocês as diferenças. Mas existem diferenças? Sim, existem diferenças. A nossa Bíblia é diferente. Eu quero falar um pouquinho, vamos começar com a nossa Bíblia. A tradução, a raiz da tradução da Bíblia no Brasil, a Bíblia da Igreja Reformada, a Bíblia da Igreja Evangélica, a qual nós fazemos parte. Muita gente vê essa Bíblia minha aqui cheia de adesivo. Isso é porque... Eu vou explicar por que para vocês minha Bíblia tem tantos adesivos. Porque toda vez que eu ganho um adesivo de um clube de moto, eu colo na minha Bíblia. E todas as vezes que eu oro, eu ponho a mão sobre ela e digo: Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses grupos, guarda eles, livra do mal. E aqueles que ainda não creram no Senhor, que o Senhor possa alcançar com a tua graça. Mas enfim, a minha Bíblia é uma Bíblia evangélica, é uma Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida. Então a primeira resposta que eu dou para você é quando você procurar uma Bíblia, quando você for comprar uma Bíblia ou for iniciar a sua caminhada com Cristo, que você procure aqui uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Quando você vai folheando as primeiras páginas, você vai ver ali toda a descrição da sua Bíblia, quem foi que traduziu. Aqui, ó, tem aqui tradução, não sei se você vai ver direitinho aqui, está escrito aqui, tradução bíblica, tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução da Bíblia para o português. A nossa Bíblia é uma Bíblia que tem 66 livros, sendo dividida em duas partes. Antigo Testamento, a primeira parte, e Novo Testamento, a segunda parte. O Antigo Testamento começa no livro do Gênesis e termina no livro do profeta Malaquias. E o Novo Testamento começa no Evangelho de Mateus e termina com o livro do Apocalipse. Amém? Então eu queria passar isso para você, que é importante você saber a divisão entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala do Novo Testamento. Por isso que a Bíblia ela não pode ser separada. Nós temos aqui, ó, algumas também versões, uma versão evangelística de um grupo chamado Gideões, que é entregue nas escolas. Essa Bíblia é entregue nas escolas, nas cadeias, nos hospitais, em hotéis. Não chega a ser uma Bíblia completa. Ela tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Ela é uma Bíblia que as pessoas usam. Eu mesmo usava muitas vezes, enquanto não era cristão. Às vezes chegava à noite num hotel cansado, e às vezes depois das bebedeiras, depois de fazer muita coisa errada, eu pegava a Bíblia e tentava ler a Bíblia. Talvez tenha acontecido com você também. Tentar ler a Bíblia e não conseguir ler a Bíblia. Eu não entender nada, e aí então eu jogava a Bíblia de lado e falava: chega, eu não consigo entender.
E uma das coisas que eu quero começar, depois nós vamos ver direitinho a divisão de quantos livros tem no Antigo Testamento, quantos livros tem no Novo Testamento, porque a palavra Bíblia significa isso, pequenos livros, coleção de pequenos livros. Mas o importante agora é você saber que o Novo Testamento vai falar sobre a vida e ministério de Jesus e vai falar sobre a igreja. Então eu queria que você começasse, você que está começando agora a aprender, a andar no Evangelho, que está aprendendo a conhecer Jesus, que ainda está dando os seus primeiros passos. Eu quero dizer para você que a forma certa de você ler a Bíblia é começar pelo Novo Testamento. Você vai procurar aqui em cima, o título na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João. São 4 evangelhos. Você vai escolher um dos 4 porque todos os 4 eles vão falar sobre a vida e o ministério de Jesus. Vão começar com o nascimento de Jesus, vão falar sobre os milagres de Jesus e eles vão terminar com a morte e crucificação de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Então você vai pegar um desses evangelhos, vai escolher e vai ler até o final. Depois que você terminar de ler os evangelhos, um dos evangelhos que você escolher, pode ser qualquer um dos 4, você então vai dar sequência na sua leitura. Aqui você vai ter compreendido, lendo um dos 4 evangelhos, você vai ter compreendido a vida e o ministério de Jesus. Ou seja, o propósito de Jesus, o propósito da nossa salvação. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento profetiza, fala da vinda de Jesus. E o Novo Testamento vai falar da concretização desse plano de Deus lindo, maravilhoso, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. E depois, em seguida, depois de ler um dos 4 evangelhos, você vai procurar aqui em cima o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, que é a continuação, na verdade. Atos dos Apóstolos vai falar agora sobre a igreja, como que a igreja funcionou, como que a igreja começou, o que aconteceu na igreja, as controvérsias, as coisas que a igreja fez, como que era o formato da igreja. E se você tem alguma dúvida de como que deve ser a igreja nos dias de hoje, o livro de Atos vai te explicar muita coisa. Depois que você terminar de ler o livro de Atos, a sequência são as cartas doutrinárias, ou seja, cartas que foram escritas para a igreja, para mostrar à igreja, com mais detalhes como que a igreja deveria se comportar. E aí então, a primeira carta do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta linda e eu sugiro que você então faça essa sequência. Primeiro, um dos evangelhos, depois o livro de Atos, depois uma carta que você pode ler, a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta linda que vai falar sobre a graça e vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Livros como o livro do Apocalipse ou o Antigo Testamento, você que está começando, vamos fazer um discipulado mais para frente, mas o que você precisa saber hoje é isso. Nós vamos estar falando, no próximo vídeo que nós vamos fazer, vai ser sobre o batismo, a necessidade do batismo. E aí a gente vai estar falando com mais detalhes para você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai estar falando mais sobre a Bíblia também, mas mais para frente. Agora nós vamos falar no próximo vídeo de algo muito importante, que é o batismo nas águas. Deus te abençoe aí, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.